Passado o primeiro ano, o segundo também passou, e o rei Nabucodonosor com sonhos se perturbou, e não podia mais dormir, pois o sono lhe faltou. Para saber o que sonhara, bem como a sua interpretação, o rei convocou os sábios que estavam à sua disposição, os magos, os astrólogos e os encantadores da nação. Quando o grupo ali chegou, foi logo ao rei apresentado, e este disse que sonhara, mas que estava perturbado, porque esquecera do sonho, mas queria o significado. Ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos servos teus, e daremos a interpretação, disseram então os caldeus, em língua siríaca, diante dos grandes seus. O rei então respondeu, com uma firme decisão, que se não contasse o sonho, bem como a sua interpretação, todos os sábios seriam mortos, e suas casas feitas em montão. E caso declarasse o sonho e o significado, todo o grupo dos sábios seria então apresentado, com dados e grandes honras, mas com o sonho interpretado. Porém, os sábios de outras vezes fizeram a solicitação para o rei contar o sonho, pois daria a interpretação. Daí o rei se zangou com os sábios da nação. Porque o rei percebeu que os sábios da nação queriam só ganhar tempo, pois sabiam da decisão. Davi sentença de morte se não desse a interpretação. E novamente o rei ratificou a sentença, dizendo que os sábios mentiram em sua presença, pois com palavras perversas causaram-lhe grandes ofensas. Não há ninguém sobre a terra que possa então declarar a palavra do rei, pois nenhum outro rei há, senhor ou dominador, que venha tal coisa cobrar. A coisa que o rei requer é por difícil demais, pois ninguém pode saber aqui dentre os mortais, senão os deuses apenas, disseram ali os maiorais. Essas palavras dos sábios deixaram o rei sem parcimônia, pois este foi muito enfurecido, ordenou sem cerimônia que matasse a todos os sábios os que viviam na Babilônia. Então saiu o decreto ordenando a execução dos sábios da Babilônia por não saberem na ocasião o sonho que o rei sonhara, bem como a sua explicação. E buscara Daniel em caráter urgente, como também seus amigos, para a sentença do regente, porque também eram sábios, embora não fossem sua gente. Então Daniel falou com prudência ao capitão, chamado de Arioque, o encarregado da execução, de matar todos os sábios que não deram interpretação. Com bom senso, Daniel pediu ali ao capitão que este dissesse o motivo daquela sua prisão, e porque este tinha pressa em cumprir a ordenação. O capitão Arioque deixou Daniel a par, e este, sabendo do fato, foi ao rei se apresentar, o qual lhe pediu um tempo para a interpretação lhe dar. Voltando então para casa, depois do palácio saiu, Daniel, sem perder tempo, os seus amigos reuniu, e ali expôs os fatos e o decreto que saiu. Pediu ele que seus amigos rogassem a Deus em oração, pedindo-lhe misericórdia e também a revelação do sonho que o rei tivera para não sofrer a execução. Então todo o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite, porque o Senhor é fiel. E Daniel logo louvou ao poderoso Deus do céu. Seja o nome de Deus bendito eternamente, porque dele é o saber, disse Daniel contente, pois estava muito alegre com o Deus onipotente. É ele que muda os tempos e as horas faz mudar. Ele remove os reis e aos outros faz confirmar. E sabedoria aos sábios com conhecimento ele dá. Ele revela o profundo e o que escondido está. Conhece o que jaz nas trevas, pois a luz veio como ele morar. Ó Deus de meus pais, eu quero a ti celebrar, pois me deste sabedoria e força vim receber, e agora também fizeste-me então saber o que nós te pedimos, o que o rei veio requerer. Por isso foi Daniel ter de novo com o capitão, o que estava encarregado de proceder à execução dos sábios da Babilônia sem a menor apelação. Pediu então Daniel que suspendesse a execução, mas que o introduzisse naquela boa ocasião, na presença do rei caldeu, pois já tinha interpretação. Assim, mas que depressa Arioque introduziu a Daniel no palácio, conforme este lhe pediu, apresentando-o ao rei, pois a este se dirigiu. Arioque disse ao rei que dos cativos de Judá achou um dentre eles que ali revelará o mistério do seu sonho e a interpretação lhe dá. Vendo então a Daniel, o rei quis já testá-lo. Você é capaz de contar-me o meu sonho e interpretá-lo? E esperou uma resposta, talvez só para agradá-lo. Respondeu então Daniel diante de Nabucodonosor, que nem sábio nem mago, adivinha ou encantador, era capaz de revelar e do mistério ser sabedor. Mas existe um Deus nos céus, que mistério vem revelar,
pois ele mostrou ao rei o que de fato acontecerá no final dos últimos dias, disse então Daniel lá. E assim Daniel, diante daquele regente, conta os segredos e sonhos que estavam ali na mente do rei Nabucodonosor, que o ouvia atentamente. Quando estava deitado, ó rei, tua mente voltou-se para as coisas que estão mais à frente, pois o que revela os mistérios fez-lhe saber, ó regente. Quanto a mim, este mistério não me fora revelado, por eu ter mais saber do que os outros do seu lado, mas para que o rei entenda o que será interpretado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que então, que de repente, surgiu uma grande estátua, cujo esplendor era excelente. Estava ali diante de ti, e a viste enormemente. E Daniel ali descreve essa estátua do futuro, dizendo que a sua cabeça era feita de ouro puro, com peitos e braços de prata, e ventre e coxas de bronze duro. De ferro eram as pernas, mas uma mistura havia, pois os pés sendo de ferro, contudo barro existia. Assim cada membro inferior de ferro e barro se consistia. Enquanto estava observando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e a mesma foi atirada em direção à estátua, deixando em parte esmigalhada. Os pés de ferro e de barro, a pedra os esmiuçou, e o restante da estátua o mesmo destino tomou, pois se tornaram como pó do trigo que o vento levou. Mas a pedra atirada, que contra a estátua bateu, tornou-se um grande monte, toda a terra encheu. Então o sonho do rei por Daniel se esclareceu. Mas faltava outra parte, que era a interpretação, a melhor parte do mistério, pois Deus chamava a atenção do grande Nabucodonosor e dos que lhe sucederão. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem te dado domínio, poder e força e glória, não te tem faltado. E assim logo Daniel deixa o rei conscientizado. Nas tuas mãos o Senhor colocou a humanidade, também os animais selvagens e as aves dos céus em quantidade, e de ti fez governante, para teres responsabilidade. Tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti surgirá um outro reino inferior, e um terceiro então virá, que é o reino de bronze, que toda a terra governará. Finalmente um quarto reino sobre a terra surgirá, forte como ferro, e a tudo faz quebrar. E então aos outros reinos ele os esmiuçará. E ao que viste dos pés, que estava misturado, em parte de barro e de ferro ligado, será um reino dividido, com certeza firme de lado. Assim como os dedos tinham ferro em seu porte, e também outra de barro, esse reino será forte, porém fácil noutra parte, isso é que falta de sorte. Quanto ao ferro e ao barro que viste em tua visão, com semente humana por certo se misturarão, mas como ferro e barro, juntos não se ligarão. Mas no dia desse reis, o Deus do céu se levantará, um reino poderosíssimo que destruído jamais será, porque nenhum outro povo a esse reino dominará. E cada reino dos reis será então destruído, mas esse reino vindouro para sempre é estabelecido. E Daniel, já concluindo, deixa o rei estarrecido. Esse é o significado da pedra que se soltou, sem auxílio de mãos, e que ao ferro esmiuçou, e o bronze, o barro e o ouro, e Daniel o alertou. O Deus grande te mostrou as coisas que surgirão, pois o Senhor é verdadeiro e fiel à interpretação. E assim Daniel conclui toda aquela explicação. Então Nabucodonosor no chão caiu e se prostrou perante o jovem Daniel, a quem o rei adorou, com manjares e incensos, pois o mistério decifrou. Disse o rei a Daniel perante todos os seus: não há dúvida de que Deus dos deuses é o seu Deus. E disse mais este rei, o soberano dos caldeus: ele é o Senhor dos reis, que é mistério faz revelar, porque sob este segredo pudeste então desvendar. Daí o rei perante todos a Daniel veio exaltar. Pois a este Daniel num alto cargo o colocou, e deu-lhe muitos presentes, e depois o designou governador da Babilônia, e dos sábios o encarregou. Sadraque, Mesaque e Abedênego, o rei também os nomeou sobre os negócios da província, pois Daniel solicitou. E isso foi algo muito justo, pois foi o grupo que orou.